Bem-vinda e bem-vindo ao CAT Mate. Nosso objetivo neste vídeo é dar um significado para esses símbolos aqui. Limite de uma função quando x tende a mais ou menos infinito. Comecemos analisando o gráfico da função x mais 1 dividido por x. Veja que podemos reescrevê-la da forma 1 sobre x mais 1. Sendo assim, para esboçarmos o gráfico da função f, podemos partir do gráfico da função 1 sobre x e transladá-lo uma unidade para cima. E este aqui é, então, o gráfico da função f. Note que o domínio dessa função são todos os reais menos o zero. E a imagem são todos os reais menos o ponto 1. Queremos dar um significado para esta simbologia. Pela experiência que temos até o momento, entendemos que o limite da f de x quando x tende a mais infinito significa que estamos interessados no comportamento da função quando x cresce ilimitadamente. Se tomarmos x cada vez maior, a imagem f de x se aproxima do ponto 1. Intuitivamente, nos parece que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual a 1. Vamos então formalizar essa ideia geométrica para o limite de uma função quando x tende a mais infinito. Primeiramente, vamos supor que a função esteja definida no intervalo de r a mais infinito. E então, dizer que o limite da função quando x tende a mais infinito é igual a L, significa que, para todo ε maior do que zero, existe um delta maior do que r, tal que, para todo x maior do que delta, a imagem de x pertence ao intervalo de L menos ε, L mais ε. Agora, com a definição formal de limite, vamos mostrar que o limite da função que analisamos anteriormente, quando x tende a mais infinito, de fato é igual a 1. Como já comentado, o intervalo de 0 a mais infinito pertence ao domínio da função. Sendo assim, para provarmos que o limite é igual a 1, devemos mostrar que, dado ε maior do que zero qualquer, existe um delta maior do que zero, tal que, para todo x maior do que delta, o módulo de f de x menos 1 é menor do que ε. Muito bem, dado um ε maior do que zero, temos que o módulo de f de x menos 1 menor do que ε é equivalente ao módulo de x mais 1 dividido por x menos 1 menor do que ε. Resolvendo essa subtração, chegamos em módulo de 1 sobre x menor do que ε. Agora, como x está tendendo a mais infinito, o módulo de x é igual a x e chegamos que 1 sobre x é menor do que ε, o que é equivalente a x maior do que 1 sobre ε. Desta maneira, se tomarmos o delta igual a 1 sobre ε, chegamos que se x for maior do que delta, então o módulo de f de x menos 1 é menor do que ε e, portanto, o limite da função quando x tende a mais infinito é de fato igual a 1. Procedendo de maneira análoga para a função 1 sobre x, inclusive considerando o mesmo valor para delta igual a 1 sobre ε, mostra-se que o limite da função 1 sobre x quando x tende a mais infinito é igual a zero. Agora, se existir um número real r, de maneira que o intervalo menos infinito até r está contido no domínio da função, podemos definir o limite da função quando x tende a menos infinito, e este limite será igual a L se somente se, para todo ε maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero com menos delta menor do que r, tal que, para todo x menor do que menos delta,
o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon. Não é difícil verificar que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, também é igual a zero. Sugerimos a você que exercite os conceitos vistos até então e prove esse limite por definição. Vamos agora ver algumas propriedades operatórias de limite quando x tende a mais ou menos infinito. Lembra daquelas propriedades operatórias de limites que vimos neste vídeo aqui no card? Pois bem, elas continuam sendo válidas para x tendendo a mais ou menos infinito. Vejamos alguns exemplos. Comecemos com o limite da função 1 dividido por x elevado a n, quando x tende a mais infinito, onde n é maior do que zero e é um número natural dado. Faremos uma manipulação na função f de maneira a usarmos o limite já conhecido da função 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Veja que podemos expressar a função 1 dividido por x elevado a n desta maneira aqui. Agora vamos considerar a função em x, u, dada por 1 sobre x. E então, se x tende a mais infinito, a função u tende a zero. Sendo assim, podemos considerar o limite na variável u tendendo a zero da função 1 elevado a n. Neste caso, a função 1 elevado a n é uma função polinomial que vale a propriedade da substituição direta, e com isso chegamos que o limite da função 1 dividido por x elevado a n, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. Agora, se considerarmos x tendendo a menos infinito, veja que continua válida essa manipulação da função f, uma vez que não depende de onde estamos calculando o limite, e este resultado aqui vimos que é válido também para x tendendo a menos infinito. Sendo assim, se considerarmos u uma função em x da forma 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, o u tende a zero. E então, o limite da função polinomial u elevado a n, quando u tende a zero, continua sendo zero. E, portanto, o limite da função 1 dividido por x elevado a n, quando x tende a menos infinito, também é igual a zero. Estes limites que acabamos de calcular nos auxiliarão no cálculo de limites de funções um pouquinho mais elaboradas. Consideremos agora a função racional x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1 dividido por 2x ao cubo menos 4x mais 1. Para calcular esse limite, a estratégia que utilizaremos é a seguinte: vamos colocar em evidência a mais alta potência de x que ocorre no numerador e proceder da mesma forma no denominador. No numerador, temos que a maior potência é x ao cubo e no denominador também. Simplificando as frações dentro do colchete, chegamos nessa expressão aqui. Podemos agora cancelar o x ao cubo no numerador com o x ao cubo no denominador. Usaremos agora as propriedades operatórias de limite, bem como o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, ser igual a zero. E com isso, o limite destes termos aqui tendem a zero, restando apenas no numerador o limite da função constante 1 e no denominador o limite da função constante 2. E com isso, concluímos que o limite dessa função racional é 1 dividido por 2. Vamos agora calcular o limite da função racional 2x ao cubo mais 1 dividido por x à quarta mais 2x mais 3, quando x tende a mais infinito. E usaremos a mesma estratégia adotada no exercício anterior. Colocaremos em evidência a mais alta potência de x, que ocorre no numerador, e no denominador. Sendo assim, no numerador colocamos x ao cubo em evidência e no denominador x à quarta.
Simplificando os termos em evidência, chegamos nessa expressão aqui. Agora usaremos as propriedades operatórias de limite e também o limite da função 1 dividido por x elevado a n quando x tende a mais infinito igual a zero. E chegamos que o numerador tende a 2 e o denominador tende a mais infinito. Portanto, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. E para finalizarmos este vídeo, vamos analisar geometricamente estes novos conceitos introduzidos. Consideremos para isso a função 1 sobre x mais 1. Já comentamos que 1 não pertence à imagem dessa função, sendo assim, a reta horizontal y igual a 1 não intercepta o gráfico da função. Vimos também que o limite da função quando x tende a mais infinito é igual a 1, ou seja, quando x cresce ilimitadamente, o gráfico da função se aproxima da reta y igual a 1, mas nunca toca, uma vez que 1 não pertence à imagem da função. Vimos também que o limite da função quando x tende a menos infinito é igual a 1. Ou seja, quando x decresce ilimitadamente, o gráfico da função se aproxima da reta y igual a 1, mas nunca toca. Esta reta horizontal y igual a 1, que tem a característica de que o gráfico da f se aproxima, mas nunca toca, é chamada de reta assíntota horizontal. E este conceito é generalizado para qualquer função f da seguinte maneira. A reta horizontal y igual a L é chamada reta assíntota horizontal da curva y igual a f de x se pelo menos uma das condições seguintes são satisfeitas. Ou o limite da função f de x quando x tende a mais infinita é igual a L, ou então o limite da f de x quando x tende a menos infinito é igual a L. No próximo vídeo, continuaremos nos aventurando no mundo dos limites infinitos. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento!